Durante o processo de soldagem, você pode posicionar este bico de cerâmica sobre a placa e arrastá-lo suavemente para frente. Este é o resultado do trabalho com uma máquina de solda fria. Após soldar, é possível tocar o ponto de solda com a mão. Vamos realizar a soldagem de um canto interno de tubo quadrado de aço inoxidável usando uma corrente de 7 amperes. Soldando ponto a ponto, o resultado será uma superfície lisa e pontos de solda na cor prateada. Dois materiais diferentes também podem ser fundidos juntos. O resultado da fusão desta vez mostra que mesmo lacunas maiores podem ser soldadas sem a adição de fios de solda, usando uma corrente de 28 amperes. Para pequenas peças de aço carbono com espaços estreitos, também não é necessário adicionar fio de solda, bastando usar uma corrente de 21 amperes. O princípio da soldagem a frio é a fusão mútua de dois materiais. Lacunas menores podem ser preenchidas sem fio de solda, utilizando alta temperatura gerada instantaneamente para derreter os materiais e formar um ponto de solda que esfria rapidamente sem gerar calor. Após a soldagem, os pontos são brancos e extremamente firmes. Para pequenos espaços, uma corrente de 7 amperes é suficiente. Durante o processo, mantenha uma distância de 1 milímetro entre a agulha de solda e o material, controlando bem a distância para garantir um trabalho fácil e preciso. O resultado é um caminho de solda branco e liso. Ao adicionar fio de solda, ele pode ser sobreposto camada por camada, utilizando uma corrente de 20 miliamperes. A distância entre a agulha de solda e o fio deve ser de 1 milímetro. Posicione a agulha diretamente em frente ao fio de solda, evitando colocá-la acima, pois isso impede a formação do ponto de solda e facilita a formação de esferas. Manter uma boa distância torna o processo de adição de fio de solda muito simples. O resultado é um efeito uniforme após várias camadas de fio fundido. Utilizando uma corrente de 25 amperes, o fio de solda é derretido sobre uma placa de ferro, camada por camada, sem alterar a cor do ponto de solda. Este é o resultado após a fusão do fio de solda. No caso de sulcos incompletos de preenchimento, é possível continuar o trabalho utilizando fio de solda para conectar os pontos de maneira contínua. Finalmente, ao soldar uma placa de ferro de 1 milímetro de diâmetro com uma de 0,3 milímetros, o método de soldagem por pontos é aplicado. Forma-se o primeiro ponto e, em seguida, a soldagem prossegue a partir do meio ou do final desse ponto inicial. Este é o resultado final após as soldagens.